tudo bem? Como é que vocês estão? Preparados para a aula de hoje? Bora lá? Galera, antes da gente ir para nossa aula, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se inscreveram no meu canal? Gente, tem gente que não está inscrito ainda. Vai lá, se inscreve, tá? Caso tenha gostado, dá um like. Caso não gostou, vai lá, comenta, dá uma sugestão, fala, professora, eu tô aqui para receber qualquer tipo de dúvida, angústia, lamentação, solução, elogio também, né? Então, façam isso, fiquem à vontade, tá? Mas vamos iniciar a aula de hoje. Vamos tratar do estudo das classes gramaticais. Lembra, nas aulas anteriores já estudamos sobre o geral das classes gramaticais, quais são, falei para vocês do Savon Papique, não esquece, tá? E hoje vamos ver, já estudamos sobre verbo, e hoje vamos estudar sobre pronome. É uma classe gramatical também, né? Continuamos o estudo aqui. E então vamos focar um pouquinho mais no pronome, tudo bem? Vem comigo. Para que serve um pronome, professora? O pronome ele tem algumas especificidades, eu tenho que focar nele. Eu tenho tanto sentido semântico, sentido morfológico, sentido sintático, mas calma, vamos analisar o que é cada um desses sentidos. Semanticamente, lembra de semântica, lembra de sentido. Então, o sentido dele, analisando o pronome de acordo com o sentido, ele é utilizado para se referir a alguém, substituindo o nome. Então, ao invés de falar a cadeira, eu falo o quê? Isso aqui tá ruim, isto tá ruim, tá? Então, eu estou atribuindo um pronome lembra, né, que vai ocupar o nome, substitui o nome que eu estou dizendo, mas não vai mudar ali, não vai deixar de ser um pronome, entenderam? Então, de acordo com o sentido, esse pronome, ele pode substituir um nome. Olha lá o exemplo que eu dei para vocês. Tudo isso é útil para você. Todo esse estudo é útil para você. É uma verdade? Sim, é uma verdade, bebê. Então, ó, tudo isto o quê? Estudo. Eu não substituí um nome? Se eu substituir o nome, significa então que eu tenho um pronome. Morfologicamente, que é o quê? O estudo da palavra dentro de cada oração, de cada frase, de cada texto, tá? Morfologicamente, pode-se flexionar em gênero e número. Então, quando ele estiver em seu sentido morfológico, significa que ele vai flexionar em gênero e número. Eu posso ter o dele, posso ter o dela. Então, masculino, feminino. Posso ter o dele, singular, ou posso ter o deles, plural. Entenderam? Então, pode ser que varie ou pode ser que não varie. O que é importante vocês entenderem? O pronome, ele vai indicar, substituir ou flexionar em gênero e número para substituir quem? Nome. Substituir o nome ou até mesmo ocupar a função do nome. Entenderam? Olha aqui, sintaticamente. Sintaticamente quer dizer o seguinte: naquela oração, naquela frase, ele vai ocupar uma função. O termo todo ocupa uma função. Então, sintaticamente, ele pode acompanhar o substantivo ou substituí-lo. Olhem só, meu bolo de chocolate. De quem é o bolo? Meu. Então, essa é a função do pronome aqui, acompanhar o substantivo. Nesse caso, é só flexionar em gênero e número. E, semanticamente, é de substituir algum nome. Entenderam? Então, o pronome, ele vai ter a função. Pronome é toda aquela palavrinha que substitui, que acompanha o substantivo, substitui o nome, ou até mesmo indica alguém ou algo. Certo? Pronomes substantivos e adjetivos. Ora, ora, professora, o que é isso? Como assim pronome substantivo e pronome adjetivo? Gente, pronome é tudo aquilo que substitui ou acompanha, né? Se eu estiver substituindo, né, o substantivo, então, ó, o pronome ele aparece isolado, desacompanhado de um substantivo
substituindo o substantivo, significa então que eu tenho um pronome substantivo. Se ele estiver acompanhando o meu substantivo, significa que eu tenho um pronome adjetivo. Gente, isso aqui é mais fácil do que vocês imaginam. Vamos lá. Alguém comeu o bolo que ele trouxe. Quem foi que comeu o bolo? Eu não faço a mínima ideia, mas não tem substantivo aqui. Se eu tenho o pronome desacompanhado de um substantivo, significa então que eu tenho o quê? Um pronome substantivo. Ele trouxe. Quem trouxe? Ele. Eu sei quem é ele? Não. Então, se não tem, Andréa trouxe. Substituiu, por exemplo, Vinícius, Walter. Ó, alguém comeu o bolo que Walter trouxe. Substituiu esse ele? Substituiu. Então, se substitui e mostra, está desacompanhado, significa que ele é um pronome substantivo, tá bom? Já o pronome adjetivo, olha só, aquela garrafa é minha. Não precisa repetir o garrafa aqui, eu coloquei entre parênteses para vocês entenderem o que está se referindo à garrafa e está subentendido. Aquela é um pronome demonstrativo, tá? Do gênero feminino. Eu estou flexionando, eu estou acompanhando o meu substantivo aqui, e nesse caso também. Se eu acompanho aqui, independente do tipo de pronome, significa que o meu pronome será adjetivo. Professora, tem como o pronome ser substantivo e ou adjetivo e demonstrativo? Possessivo e adjetivo? Tem, gente. Olha aqui, olha o exemplo. Aquela garrafa, é como se eu estivesse apontando. Então, pronome demonstrativo e pronome adjetivo. Minha garrafa, pronome possessivo e pronome adjetivo. Alguém, indefinido, né? Não sei quem é exatamente. Então, pronome indefinido e pronome substantivo. Ele, pronome pessoal, do caso reto, pronome substantivo. Entenderam? Gente, isso aqui é só para que vocês diferenciem. Quando aparecer uma questão, por exemplo, pronome substantivo, pronome adjetivo, você já saberá qual é a definição de cada um, tá bom? Vamos para o próximo. Classificação, né? A classificação dos pronomes, ela se dá de acordo com cada pronome. Os pronomes pessoais, eles são pronomes que substituem o substantivo indicando as pessoas do discurso, as pessoas que estão falando. Quando eu dou, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, assim para vocês, ó, meu amigo Zé é engenheiro. Qual pronome poderia substituir meu amigo Zé? Meu amigo Zé. Qual pronome que poderia substituir? Ele. Olhem aqui na coluninha dos pronomes retos. Sou eu, tu, ele, né? Então, ele é engenheiro. Entenderam? Toda vez que eu tiver um pronome pessoal, significa que eu estou indicando a pessoa do discurso, ok? Gente, essa tabelinha mostra aí pra gente a definição, né? A definição não. Os tipos de pronomes pessoais e as suas flexões. Pode variar em gênero, né? Aliás, em gênero não, em número, singular e plural, em pessoa, primeira, segunda, terceira, tanto no singular quanto no plural. Pode também haver uma variação em casos retos ou pronomes de casos oblíquos, tá? E ainda, dentro dos pronomes oblíquos, temos que prestar atenção nos tônicos, que são aqueles que são mais fortes, né? Possuem ali uma tonicidade, não uma certeza, mas uma tonicidade naquilo que está sendo dito, tá? E o átono, que é aquele que é mais brando, mais suave, tá bom? Então, olhem só, quando eu falo em pronome do caso reto, significa que ele pode ser empregado como sujeito. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, tudo isso aqui pode ser sujeito. Te faz um bolo, tem como? Não. Te faço um bolo. Quem faço? Eu te faço. Então, ó, entenderam? Então, os pronomes do caso reto são aqueles que podem ser empregados como sujeito. E os pronomes, o pronome pessoal do caso oblíquo significa que ele é empregado como um objeto da oração. E como eu vou saber, professora, se ele é átono ou se ele é tônico?
O átono, ele vai aparecer sem preposição. Então, um exemplo para isso seria: ele não nos conhece. Ela não nos conhece. Não tem preposição aí. Já o tônico, ele tem preposição. Entendeu? Quando eu falo assim, por exemplo, ó, deram os materiais a mim. Esse a mim, ele, o bonito do mim aqui, que é tônico, ele não precisou do a, mas o a aqui não é esse a não, tá, gente? O a aqui é uma outra coisinha, é uma preposição, tudo bem? É como se tivessem falado assim, ó, deram para mim, então por isso que é preposição, tá? Então, só retomando aqui para ver se vocês entenderam. Os pronomes pessoais, eles substituem, eles indicam pessoas. Pode indicar em número, pessoa, pronomes do caso, pronomes pessoais do caso reto ou dos casos retos ou dos casos oblíquos. Quando eu falo em casos oblíquos, eu tenho que lembrar dos tônicos: mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, se e consigo. E no caso dos casos átonos, né? Do oblíquos átonos, que são me, te, se, o, a, lhes, nos, vos, se, os, as, lhes. Preciso decorar, professora? Não. Você precisa entender que o tônico, ele vai aparecer sempre com a preposição. E o átono? Não, sem preposição. Professor, isso é muito difícil. Não. Lembra que o azinho aqui, ele aparece para mostrar que não tem. Esse a, ele é ele é um prefixo de negação, então não tem tonicidade. Lembra? Traz aqui para acompanhar, né? Aquilo que nós falamos sobre ter ou não preposição. Tem preposição? Esse tem. Olha o T de tem. Tem preposição? Olha o A de não tem. Entenderam? Então, foquem nisso. Um tem a negação, o outro não. Beleza? Pronomes de tratamento, ou também conhecidos como pronomes pessoais de tratamento. Esses pronomes de tratamento, gente, são aqueles que são utilizados para se relacionar, né, de forma cerimoniosa ou até mesmo oficial, mas se relacionar com outras pessoas. Um que nós usamos diariamente é o você. O você é um pronome que mostra ali uma certa intimidade, tá? Trouxe aqui para vocês outros, né, que não mostram tanta intimidade assim, e os seus usos. Então, ó, pronomes, abreviaturas e autoridades. Quando eu falo em Vossa Excelência, posso abreviar dessa forma e é utilizado para governamentais, para pessoas, autoridades governamentais. Vossa Magnificência. Olha só que chique. Posso falar, professor? Pode chamar a professora de Magnificência? Não, gente, não sou reitora de nenhuma faculdade, então não pode. Vossa Alteza. Tem algum príncipe ou duque aqui? Não. Vossa Majestade. Reis e imperadores. Pode? Não, não conheço nenhuma. A professora, a Rainha Elizabeth. É Vossa Majestade? Sim, você pode chamar ela de Vossa Majestade, tá? Vossa Reverendíssima é para ou alguma autoridade que seja sacerdotal, tá? Vossa Eminência, Cardeais e Vossa Santidade, o Santo Papa, certo? Então, sempre que eu tiver um pronome de tratamento, eu tenho que prestar atenção para quem eu estou me dirigindo. Posso chamar a minha mãe de você? Pode, né? Até que você pode, se ela autorizar. Tem mães que não, né? Tem mães que gostam de ser chamadas de senhoras. Então, já tem pessoas que não gostam de ser chamadas de senhoras. Então, tudo vai depender do quê? Da sua relação com essa pessoa. O pronome de tratamento, então, funciona para isso. Para se referir às pessoas de forma íntima ou até mesmo cerimoniosa. Tudo bem? Vamos para o próximo. Pronomes indefinidos. O que são pronomes indefinidos? Como a própria palavra, né, diz, é utilizado aí para que as pessoas, para quem defina algo, tá? E eles podem ser tanto invariáveis quanto variáveis. Eu tenho como pronome indefinido alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, né? E aqui as suas variações. Algo, tudo, nada. Lembra? Quando eu falo, por exemplo, em aquilo, não. Algo está errado.
esse algo que está errado é feminino ou masculino? Não dá para variar, não vai variar em gênero e número. Ou não vai variar em feminino, masculino, não vai variar em plural e singular. Entenderam? Por isso que aqui tem a listinha dos variáveis e aqui as listinhas dos invariáveis. Outro, outra, varia? Sim. Quem? Varia? Não. Quando eu uso cada um desses, professora, coloquei aqui também para vocês, ó, referem-se a coisas. Então, algum, algo, tudo, todo é coisa. Referem-se a pessoas, quem, alguém, ninguém, outrem, outro, muito, muita, pouca, certo, vários, né? Tudo isso são pronomes que referem-se a pessoas. São pronomes não pessoais, mas pronomes indefinidos relacionados à pessoa. Referem-se a coisas ou até mesmo a pessoa. Posso usar para os dois. Cada e que, quanto, quanta, tanto, tanta, qualquer e quaisquer, né? Qual e uma, enfim. Esses pronomes são indefinidos, eles podem ser utilizados aí com cada uma dessas classes que eu acabei de falar para vocês. Tudo bem? Vamos para o próximo. Pronomes interrogativos. Gente, pronomes interrogativos, vamos lá. Sei que vocês sabem, hein? Os pronomes interrogativos são utilizados para quê? Para fazer pergunta. Quando eu falo para vocês assim, ó, para quê? Esse que não é um pronome interrogativo? É. Eles são poucos, tá, gente? O que, o quem, o qual, o quanto, são só esses. Não tem mais. Tá? São pouquíssimos. Pronomes interrogativos, então, são utilizados para que nós façamos as perguntas necessárias. Então, ao longo aí da vida de vocês, vocês vão encontrar muito, né? Eles podem variar ou não variar, então tem alguns que são variáveis e alguns que são invariáveis, mas isso vocês já entenderam. Vai para o plural ou vai para o singular, variável, né? Não vai para o plural, não vai para o singular, invariável, tá bom? Tipos de pronomes relativos. Os pronomes relativos são aqueles, então, que fazem o quê? Se relacionam, né? Olha só que difícil. Eles se relacionam com outros, fazem a relação ali da oração. Lembrem-se disso, indica algo se relacionando. Eles podem aparecer de forma variável ou de forma invariável. Vejam também que tem pronomes que se enquadram tanto em um como no outro tipo. Então, por exemplo, o que? Ele não apareceu aqui como pronome interrogativo? Por que ele está aqui de novo? Gente, isso não é regra, ele pode aparecer onde ele quiser, deixa ele ser feliz, cara. Tá bom? Então, foquem nisso. Os pronomes relativos, eles podem ser variáveis, olha só, o qual, quanto, cujo, ou podem ser invariáveis, que, quem e onde. Como eu vou usar cada um desses? Calma, a gente vai ver ao longo das aulas. Mas é importante que vocês saibam que essas palavrinhas aqui são pronomes e que são pronomes relativos, tá bom? Anotem, caso tenha alguma dúvida, já sabem. Me procurem, mandem mensagem, tá? Função coesiva dos pronomes, gente. A função coesiva dos pronomes diz respeito a onde está a abençoada, aonde está o termo e onde está o abençoado do pronome. Vamos ver? Eu tenho dois tipos de funções aqui. Eu tenho a função catafórica e a função anafórica. Catafórica, olha lá. A verdade é esta. Qual é a verdade? Ele ainda vai contar. Vem depois. O termo que está se relacionando com o meu pronome está depois do meu pronome. Professora, como assim? Catafórico, anafórico? Calma, gente. Anáfora e catáfora. É breve, é rápido, tá? Coloca na cabecinha de vocês. Se eu apresentei o meu pronome, aqui está meu pronome, tá? Algo está depois ou algo está antes? Onde está o meu pronome? Onde está o meu termo que está se relacionando com o meu pronome? Caso esteja depois do pronome, catafórico. Caso esteja antes do meu pronome, o caso é, a função coesiva aqui é anafórica. Olha só como é fácil vocês lembrarem se vocês forem relacionando as coisas. Olha lá, ontem encontrei minha antiga vizinha. Disse-lhe,
para passar lá em casa. O lhe, eu disse para quem? Para ela. Ela quem? Vizinha. Vizinha está antes do meu pronome, que é o lhe, ou está depois? Está antes. Se estiver antes, lembrem-se, antes, anafórico. Se estiver depois do meu pronome, catafórico, tá bom? Então, antes, anafórico. Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham entendido, que tenham dado para aprender muita coisa aqui comigo, né? Mas caso não tenha aprendido, caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato comigo, manda mensagem, vai lá, deixa comentário aqui embaixo, fala, criatura, que eu te escuto, tá bom? Qualquer dúvida, angústia, lamentação, tô aqui para tirar, tá? Tô aqui para te escutar também, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima aula!